O programa Nossa Igreja conta com apoio. Big Bom Supermercados. Confira as ofertas especiais. Big Bom Supermercados, em Mogi Guaçu e São João da Boa Vista. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Estamos começando o programa Nossa Igreja dessa semana. Como é sempre, muito bom estar com você aqui na TV União e também através dos canais da Diocese. E olha só, você que nos acompanha tem percebido que nós conhecemos um pouco mais sobre as dimensões da formação presbiteral. Ou seja, vou traduzir essa frase para você. Como é que um sacerdote é formado? Nós tivemos a participação de alguns seminaristas nos nossos programas Nossa Igreja anteriores e hoje teremos a participação de um sacerdote. O Padre Richard estará falando conosco sobre esse tema tão importante, a formação dos presbíteros. Mas antes, convido você a rezar junto conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bom estar junto com você em oração. Quer compartilhar, quer deixar também um pedido de oração? Fique à vontade, envie para a gente, como estão aparecendo as mensagens aqui agora no rodapé do nosso vídeo. Mande também seu pedido de oração, pode ser de maneira pública, como também inbox. E estaremos colocando aqui também o seu pedido, a sua prece, o seu louvor, o seu agradecimento, o oferecimento. Tá bom? E a partir de agora, vamos assistir a matéria preparada com a participação do Padre Richard, falando sobre as dimensões da formação presbiteral. Saudações a todos. Queremos hoje iniciar um percurso de explicações, até mesmo um tanto explanações sobre o que é a vida formativa de um padre. E para nós é uma grande alegria de poder explicar para todo o povo de Deus como acontece a formação dos nossos futuros presbíteros, que são chamados por Deus. E começo dizendo que o chamado primeiramente é de Deus. Ninguém pode se arrogar o direito de querer ser padre sem ser chamado por Deus. Por isso, nas Sagradas Escrituras, sempre apresenta Deus como aquele que toma a iniciativa do chamado. É Ele que passa, Ele que chama pelo nome, e dali em diante o vocacionado começa a sentir-se mais próximo de Deus pela oração, pela participação nos sacramentos, e vai discernindo a sua vocação nesse mesmo chamado. E é uma alegria sempre quando recebemos um jovem com esse ardor do chamado, que faz com que ele mesmo se abra a um processo formativo que não dura apenas alguns anos, mas por toda a sua vida. E aí gostaria de lhes explicar que a formação inicial do presbítero diocesano é formada por 4 etapas. A primeira delas é a etapa propedêutica, a segunda é a etapa discipular, a terceira a etapa configurativa e a quarta etapa é a etapa da síntese vocacional. Depois destas 4 etapas, vem a etapa permanente. Aí sim o jovem, já ordenado presbítero, ele, uma vez no clero, no presbitério, pertencente à sua diocese, ao seu bispo, ele passa então a ter uma formação por toda a sua vida junto com os seus co-irmãos no presbitério. Bem, mas a etapa propedêutica do jovem que entra, portanto,
para um discernimento ainda maior do que aquele dos encontros vocacionais, faz com que ele conheça não só aquilo que é próprio do chamado do Senhor, mas conheça um pouquinho do que é o ser padre. O que o padre é, o que o padre sente, o que o padre estuda, a missão do padre, passando para a etapa discipular, que seria a etapa dos estudos filosóficos, que antigamente dizíamos, que um seminarista é filósofo. O candidato passa a ser seminarista. Ele agora entra no seminário maior e começa, portanto, a fazer com que toda a sua abertura de vida consista de fato no seu dia a dia, ter horários, ter momentos de oração dentro desses mesmos horários, de trabalho, de estudo, de convivência, de fraternidade, de pastoral, enfim, uma infinidade de atitudes para ainda mais se fortalecer no discernimento que é necessário ter. Depois, passada para a etapa configurativa, os nossos seminaristas então começam um percurso ainda mais de configuração ao coração do Senhor Jesus. É a etapa muito bela na vida de um seminarista. É o momento em que ele vai recebendo pelas celebrações, pelos ritos próprios da igreja, a admissão às ordens sacras, o ministério de leitor, o ministério de acólito, até seguir para a etapa da síntese vocacional, onde fora do seminário, acompanhado por um pároco, ele se prepara para a ordenação diaconal, para o serviço da palavra, da caridade e da liturgia. Muito obrigado, Padre Richard, por sempre compartilhar conosco tamanha sabedoria e, claro, temos essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a formação dos presbíteros, dos sacerdotes em nossa diocese. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. O programa Nossa Igreja conta com apoio. Big Bom Supermercados. Confira as ofertas especiais. Big Bom Supermercados, em Mogi Guaçu e São João da Boa Vista. Estamos de volta com o programa Nossa Igreja e agradecemos você, patrocinador, apoiador da Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. E você está nos assistindo, talvez tenha pensado, como eu faço para fazer parte disso? Como eu posso apoiar também a evangelização em minha diocese? Ou mesmo que você esteja assistindo em outra região do país, como eu faço para entrar em contato? É fácil, nossos canais de comunicação estão aparecendo aqui para você agora, tem WhatsApp, tem e-mail, fique à vontade para mandar mensagens também de maneira restrita, direct, inbox, através dos nossos canais de comunicação. Com certeza você será respondido, atendido e atendida. Temos agora a participação do nosso pastor, Dom Antônio Emílio Vilar, falando sobre a família que Deus quer. Vamos ouvir. 27º domingo do tempo comum, a família que Deus quer. A família, com seus valores, é alvo de muitos ataques hoje. E esta liturgia nos dá uma catequese sobre a família no plano de Deus e a dignidade do matrimônio cristão. O livro do Gênesis, capítulo 2, mostra que Deus cria homem e mulher para se completarem, se ajudarem e se amarem. Primeiro, a origem da vida e do ser humano é Deus. Segundo, a solidão é terrível. Adão domina as criaturas, mas vive na solidão. Falta alguém para partilhar vida. Deus preenche sua solidão ao criar a mulher com a mesma natureza e dignidade. Ao partilhar suas vidas no amor, eles têm realização plena.
3. Homem e mulher, iguais em dignidade, são da mesma carne e têm o mesmo destino. Completam-se um ao outro e juntos completam a obra do Criador, mas no respeito e não no egoísmo ou na dominação. 4. A unidade acontece ao se tornar uma só carne, uma só pessoa, chamados não só a uma fusão de corpos, mas de tudo, de corpo e alma, projetos, sentimentos, ideais, tendências, esperanças, amizades e fé. Hebreus capítulo 2 fala do amor de Deus. Deus amou tantos homens que enviou o seu Filho único ao mundo. Deus partilha as fraquezas humanas, aceita morrer na cruz e comunica a verdadeira vida do amor até as últimas consequências. O casal é chamado a testemunhar o amor de Deus pela humanidade, com doação sem limites e entrega total. Evangelho de Marcos, capítulo 10, perguntam a Jesus sobre o divórcio aceito na lei de Moisés em certos casos, para proteger a mulher de abusos do marido. Cristo responde: Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração, mas desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Jesus, ao ver seus discípulos perplexos, diz: quem despede sua mulher e se casa com outra comete adultério. No projeto de Deus, homem e mulher que se amam são chamados a viver em comunhão um com o outro, partilhando e dando-se um ao outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. O amor, assumido diante de Deus e da sociedade, deve ser amor eterno e indestrutível, reflexo do amor de Deus pelos homens. Para Jesus, divórcio e poligamia não são de Deus, pois destroem e desfiguram a unidade e a indissolubilidade da família. As crianças, maiores vítimas da família fragmentada, diz o Evangelho de hoje, são levadas por suas mães até Jesus para que as abençoe. Os apóstolos impacientes tentam impedir. Jesus diz: deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Os pais não podem pensar só em si, esquecer os filhos. A missão dos pais é repetir o gesto das mães israelitas, levar seus filhos a Jesus para que as abençoe e cresçam com Ele, conservem a inocência e um dia cheguem ao reino dos céus preparado para elas. Os divorciados que desejam acertar a sua vida e superar seus erros, a Igreja como mãe os acolhe, acompanha, discerne e integra-os na comunidade. Existe felicidade na família, na comunhão entre esposos, filhos e com Deus. Rezemos para que nossas famílias sejam a família que Deus quer, santuário da vida e berço do amor e da fé. Que a família seja a alegria para o mundo. E que Deus abençoe os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Dom Vilar. Muito obrigado. E é muito bom, né, ter essa orientação. Nossas famílias precisam mesmo desse direcionamento do Evangelho. Ainda mais neste momento de tanta incerteza em que nosso país está envolvido, não só o país, mas em todo o mundo, com pandemia, com situações políticas que pesam para vários lados, e a situação dos pais de família, das mães de família, dos responsáveis, né, o cuidado com o amor, o carinho, fica às vezes com aquela ansiedade no coração, e é através do Evangelho que nós encontramos essa paz, essa segurança em nosso Senhor.
Grande abraço, Dom Vilar, e um grande abraço para você que nos assiste, nos acompanha. O programa Nossa Igreja está ficando por aqui. Na semana que vem, a gente está de volta.